E aí, galera, tudo bem? Então, nessa aula a gente vai falar sobre um fenômeno chamado de alotropia. Mas uma coisa importante, a alotropia é um fenômeno que só ocorre com substâncias simples. Vamos lembrar o que é uma substância simples, o que é uma substância composta? Substância simples, bom, primeiro para ser uma substância pura, antes de mais nada, vamos voltar um pouquinho. Eu tenho substância pura e mistura. Substância pura, eu só tenho um componente, é um conjunto de moléculas iguais. Todas as moléculas são iguais umas às outras. Mistura, já vou ter dois ou mais componentes, dois ou mais tipos de moléculas. Uma substância pura pode ser simples ou pode ser composta. Ela é simples quando essas moléculas forem formadas por um único elemento químico. Vai ser composta se for formada por dois ou mais. Então, uma substância pura simples é um conjunto de moléculas iguais, onde essas moléculas são formadas por um único elemento químico. Exemplo de substância pura simples: H2, O2, N2, né? Fe, ferro, então gás hidrogênio, H2, gás oxigênio, O2, gás nitrogênio, N2, o ferro metálico, Fe, o ouro metálico, AU, e assim por diante. Em geral, a gente vai reconhecer assim, substância pura simples, em termos de fórmula, só tem uma letra maiúscula. Substância composta vai ter duas ou mais, porque a letra maiúscula é o que vai definir o elemento químico, né? Mas tá, vamos então agora falar de alotropia. O que é alotropia? Esse fenômeno que só ocorre com substâncias simples. Alotropia nada mais é do que quando um mesmo elemento químico é capaz de formar duas ou mais substâncias simples diferentes. Alotropia é quando o mesmo elemento químico é capaz de formar duas ou mais substâncias simples diferentes. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Capacidade de um elemento químico formar duas ou mais substâncias simples diferentes. Eu tenho dois tipos de alotropia: alotropia numérica e alotropia geométrica. A alotropia numérica é quando as substâncias diferem pela atomicidade. Professor, o que é isso? Que é isso, professor? Que é isso? Atomicidade nada mais é do que o número de átomos. O exemplo clássico de alotropia numérica que cai em qualquer vestibular é a questão do oxigênio e ozônio. Oxigênio O2, ozônio O3. Gás oxigênio e gás ozônio. Então, são os alótropos do oxigênio, certo? E no caso da alotropia geométrica, a diferença não está no número de átomos, e sim no como as cadeias estão rearranjadas, estão organizadas. Então, nesse caso, não difere pelo número de átomos, mas difere na organização das cadeias. Por isso que é chamada de alotropia geométrica. Os dois casos clássicos de alotropia é o oxigênio e o carbono. Oxigênio, alotropia numérica, pois difere pela atomicidade, e o carbono, alotropia geométrica, porque difere na estrutura da cadeia. Aqui eu tenho três exemplos de alótropos do carbono: carbono na forma de grafite, carbono na forma de diamante, e o fulereno, que é também chamado de buquebol ou futiboleno. Essa versão aqui é uma versão sintética. O carbono, grafite e diamante são versões naturais. Aí você fala assim, professor, mas se grafite e diamante é só carbono, e a única coisa que está diferente neles é o arranjo das cadeias carbônicas, é possível transformar grafite em diamante? É, e é o que a natureza faz, com muita pressão e calor, a forma da cadeia e transformar. Isso leva muito tempo. E nós, os homens, conseguimos fazer isso? Sim, já conseguem. Alguns laboratórios já conseguem sintetizar diamante. Só que o diamante sintético, ele nunca vai ter um valor tão expressivo quanto o diamante natural. Ele nunca fica tão cristalino, tão puro como o diamante natural. Também o homem faz com um tempo muito menor, certo? Bem, só para reforçar, então, a alotropia é a capacidade que o elemento químico tem de formar duas ou mais substâncias simples diferentes. Simples. Temos dois tipos de alotropia: numérica e geométrica. Numérica difere pela atomicidade. Geométrica difere pela estrutura, pela geometria da cadeia. Quem são os exemplos clássicos de alotropia? Carbono, grafite, diamante, que é um caso de alotropia geométrica, por isso que está CN. Não é o número de átomos que difere, mas a organização das cadeias que vai diferir em ser diamante e grafite, certo? Temos o oxigênio e o ozônio,
que diferem aí sim pela atomicidade, O2 e O3, lembra o gás oxigênio, que é o nosso filtro solar natural. Temos o caso do fósforo branco e vermelho, que é um caso de alotropia numérica, ó, P4PN. O fósforo branco é P4 só, são 4 átomos de fósforo ligados de forma tetraédrica. E o fósforo vermelho é uma interligação de cadeias, por isso que é PN, são vários fósforos ligados, é uma cadeia de fósforos. Então, nós temos o fósforo branco e o fósforo vermelho. O fósforo branco, normalmente quando você vê fotos dele, ele vai estar sob a água. Ele é muito instável, ele em presença de oxigênio, ele queima espontaneamente, por isso que ele tem que estar aqui imerso na água para que ele não entre em combustão. Já o fósforo vermelho é muito menos estável, muito menos perigoso. Cuidado que é o fósforo vermelho que nós utilizamos nas caixas de fósforo, e não o fósforo branco. O fósforo branco é tóxico e ele é muito instável. E temos também um caso de alotropia, só que agora geométrica, que é o enxofre rômbico e monoclínico. Ambos são formados por 8 átomos de enxofre, só que a organização desses 8 átomos formam cristais diferentes, o cristal rômbico e o cristal monoclínico, certo? Então, são os quatro elementos químicos que têm a alotropia mais famosos e mais cobrados no vestibular. Na verdade, os mais cobrados é carbono e oxigênio, a alotropia do carbono e a alotropia do oxigênio. Mas é legal saber que existe também para o fósforo branco e vermelho, que é uma alotropia numérica, e para o enxofre rômbico e monoclínico, que é uma alotropia geométrica, tá ok? Lembrar que a forma mais abundante na natureza sempre é a forma mais estável. Então, oxigênio é mais estável que ozônio, o grafite é mais estável que diamante, certo? E o fósforo vermelho mais estável que o branco e o monoclínico mais estável que o rômbico, certo? Bom, olha um exercício. Sobre o elemento químico oxigênio e suas variedades alotrópicas, marque a soma das afirmações corretas. Ora, vamos lembrar, oxigênio, ozônio. Oxigênio O2, ozônio O3 são formas alotrópicas do átomo de oxigênio. É uma alotropia numérica porque difere pela atomicidade. O gás oxigênio é uma substância simples? Sim, como o ozônio. A alotropia é um fenômeno que só ocorre com substâncias simples, certo? O ozônio é um alótropo do oxigênio? Perfeito. O ozônio é um alótropo mais estável? A forma alotrópica mais estável é a mais encontrada na natureza. Quem a gente encontra mais na natureza? Oxigênio ou ozônio? Oxigênio. Então está errado essa. O oxigênio apresenta a fórmula molecular O2? Sim. E o ozônio O3? Sim. Então está aí a soma das afirmações verdadeiras. Vai dar então 16 com 8, 24, com mais esterilizar os ambientes, né? E ele é mais interessante até do que o hipoclorito de sódio numa solução de água sanitária, ou até do que o álcool, né, para desinfetar principalmente os hospitais, salas, porque como ele é gás e ele mata os micro-organismos vivos por oxidação, ele provoca uma oxidação neles. Então o ozônio ele é liberado na forma de gás, então ele atinge muito mais espaços assim que talvez a mão não ia atingir na hora de passar um pano com hipoclorito ou com álcool em gel, e aí por ser gás ele atinge esses espaços, provocando então, desinfetando o ambiente de uma forma muito mais interessante. Vocês devem ter visto a reportagem que estão usando ozônio aí então para esterilizar ambientes, para desinfetar, para eliminar todos os vírus aí para não termos o risco do coronavírus em alguns hospitais, certo? Bom, os recém-descobertos fulereno, futeboleno, buquibol, são formas alotrópicas do elemento químico carbono, sim, grafite, diamante, fulereno, as formas alotrópicas do carbono. Outras formas alotrópicas, acabei de dizer, diamante e grafite são as outras formas alotrópicas, né? E aqui só uma piadinha, né? Imagina uma pedra de carvão, lembra de carvão ou grafite? Lembra que eu falei que é uma alotropia geométrica, só tem diferença na estrutura da cadeia, então é possível transformar, sim, sob pressão e calor, transformar grafite em diamante. E aí a mãezinha falando para o filhinho, seu pai tem sofrido, certo? Então aqui fotos de grafite e diamante, certo? Bom,
O elemento químico fósforo pode ser encontrado na forma de duas substâncias simples, que é usado na produção. O fósforo branco, que é usado na produção de bombas de fumaça, cuja inalação provoca necrose nos ossos, e o fósforo vermelho, que é utilizado na fabricação de fósforo de segurança, o fósforo, que é de acender. E se encontra na tarja da caixa de fósforo, e não no palito. O palito tem a pólvora, tá? Certo? Sobre o fósforo indique, então tá aqui ó, a foto do fósforo branco e do fósforo vermelho, né? Fósforo vermelho e o branco, lembra que é um caso de alotropia numérica. O branco é o P4, o vermelho é PN. O branco é só esse tetraedro. E o fósforo vermelho é uma união desses tetraedros aqui, é uma sequência de cadeias aqui, por isso que é PN, tá? Fósforo vermelho e o fósforo branco. O branco, então, é mais perigoso. Gente, essas duas formas apresentam fósforos, são chamadas de isotópicas, não, isótopos, é quando tem o mesmo número atômico. Elas são chamadas de isobáricas, isóbaros, é quando elementos químicos têm o mesmo número de massa. As duas formas de fósforo residem somente no estado físico? Não, pode ter nos três, dependendo de temperatura e pressão. Essas duas formas são chamadas de isotérmicas. Nada a ver, gente, isso aí é alotropia, que é a capacidade de um elemento químico formar duas ou mais substâncias simples diferentes. Alternativa correta, letra A. Galera, espero que você tenha entendido um pouquinho mais de alotropia, tá? Faça os seus estudos. Alotropia é um assunto assim que os alunos normalmente esquecem, então, galera da medicina, vestibular concorrido, é bom lembrar, né, das alotropias, lembrar que a forma alotrópica mais estável sempre é a mais encontrada na natureza, lembrar os principais casos de alotropia, oxigênio, que difere pela atomicidade, oxigênio e ozônio, oxigênio é mais estável. Temos também de alotropia numérica, o fósforo branco e o fósforo vermelho, branco P4, vermelho PN, o vermelho é mais estável. Temos alotropia, e aí tem o caso do carbono, grafite, diamante. É geométrica porque já não difere no número de átomos, difere no formato das cadeias. E no caso do grafite diamante, o grafite é mais estável. E temos também ainda de forma geométrica o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Então, espero que tenha entendido a alotropia. Se cair a alotropia, você vai matar a questão, faça todos os exercícios, continue estudando, confie na gente e vem com a gente no nosso canal do ABC da Química. Falou? Grande abraço. Tchau, tchau.